Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade, então, àquele nosso módulo de palestras do livro Pão Nosso, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O tema da noite de hoje é o Trabalhador Divino. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, é a nossa amiga Vilma Capobianco. A prece inicial e final será feita pela Valquíria Abidante, a vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pelo Abel Alpendre. Então, que nesse instante nós possamos elevar o nosso pensamento junto a Jesus, nos ligarmos intensamente com as equipes da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, para que assim possamos receber todas essas bênçãos que vêm do mais alto e que nosso trabalho possa transcorrer em paz, em harmonia e serenidade, e que tenhamos durante todo o período que nos encontrarmos aqui, possamos estar receptivos a todas essas energias de amor, de paz e de luz. Que assim seja. E assim, nessa harmonia, nessa paz, vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, pedindo que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com o seu amor. E que o Evangelho desta noite venha de encontro às nossas necessidades, renovando a nossa fé, nos fortalecendo a nossa confiança, para seguirmos na nossa caminhada. E que possamos receber aqui tudo o que aqui viemos buscar, segundo as nossas necessidades. Que assim seja. Graças. Obrigada. Boa noite, amigos. Vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho, né, a respeito dessa lição de Emmanuel. Nós vamos começar, então, com a leitura do Evangelho, do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Do livro Vigiai e Orai, tarefas significativas. Visitar um doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deve tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença, incentivando os companheiros a continuarem seu caminho, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a alguém, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar de um jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseja ser útil. Pois é, meus amigos, o fariseu perguntou para Jesus, né?
Como fazer para entrar no reino dos céus? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o próximo? Quem é esta figura que Jesus tanto fala nos seus ensinamentos? Será que ele está falando de uma proximidade física? Ele contou uma historinha para exemplificar quem é o nosso próximo. Descia de Jerusalém um homem. E esse homem foi atacado por salteadores. Levaram todos os seus pertences, deixaram-no ferido, quase morto na estrada. Descia de Jerusalém um sacerdote e um levita. Passaram pela mesma estrada daquele homem. Vale lembrar que sacerdote e levita eram conhecedores da lei mosaica, responsáveis pela manutenção e o cumprimento dessas leis. Olharam para aquele homem ferido e passaram ao largo. Não deram bola para ele. Aí vem um samaritano de viagem. Não se sabe de onde ele vinha, para onde ele ia. O samaritano, vale ressaltar, era o herege da época. Não era o judeu puro. Então, ele era execrado pelos judeus ortodoxos. Só que ele viu aquele homem caído, ele desceu da montaria dele, cuidou daquele homem, deu os primeiros socorros para aquele homem, colocou na montaria, levou para uma pousada próxima, deu a ele alimento, descanso, cuidou dele. E quando ele foi embora, retomar a sua caminhada, disse para o dono da pousada: se tiver algum outro gasto, eu pago na volta. E aí a pergunta de Jesus para o fariseu e para todos nós: quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? O samaritano. Por que Jesus coloca o samaritano como o mocinho da história? Né? Ele não colocou um levita, não colocou um judeu, não colocou um doutor da lei. Para mostrar para a gente que, para fazer a caridade, para nós sermos o trabalhador divino, não precisa de carteirinha e crachá. Nós precisamos simplesmente de um coração disponível. Precisamos de sensibilidade para perceber que o nosso irmão de caminhada está precisando da nossa ajuda. Não importa quem ele seja. O samaritano não perguntou o nome daquele homem, não perguntou de onde ele vinha, o que tinha acontecido. Ele viu que ele precisava de ajuda. Isso se chama compaixão. Eu sei que aquele meu irmão está sofrendo, eu vou fazer alguma coisa por ele, e quando ele estiver bem, eu me retiro. O samaritano foi embora. O samaritano não ficou fazendo hora com o homem. Quando ele viu que ele estava pronto para continuar a sua caminhada, o samaritano foi embora. Não criou a dependência. Beneficiado e benfeitor devem ser amigos. Um não pode depender do outro. E o samaritano exemplificou isso. Mas o samaritano é um herói. Mas nós podemos ser esse trabalhador divino. Nós podemos ser esse herói. Eu trouxe aqui na leitura algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e sermos esse bom samaritano. Jesus nunca pediu para que nós fôssemos heróis, para que nós nos superássemos. Jesus pediu para a gente fazer o possível, para a gente fazer o que dá,
o que a gente pode. E olha, meus amigos, nós podemos muito. Ele disse, vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. É que nós somos um pouco acomodados, né? Existe uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou lembrar o número agora, porque são muitas questões, mas Kardec pergunta para os espíritos, o que falta para o ser humano se tornar um homem bom? O espírito de verdade é curto e grosso, vontade. Que vergonha, né, gente? Vontade. Então, nós podemos olhar para os nossos irmãos de caminhada e sermos esse samaritano. E sermos um trabalhador divino. O que é um trabalhador divino? É justamente aquele ser que olha para os lados, para frente e para trás, e sabe que não está sozinho. Que o exercício da fraternidade é um constante dar e receber. Hoje sou eu que dou, amanhã sou eu que preciso. E aqui não estou falando só de coisas materiais. Ah, eu não tenho dinheiro. Para você sorrir para alguém, você não precisa de dinheiro. Para você ouvir o desabafo de um colega de trabalho, você não precisa de dinheiro. Para você plantar um jardim, você não precisa de dinheiro. Para você afagar o rosto de uma criança, você não precisa de dinheiro. Ofereça um pouco do seu tempo. Vai fazer uma visita numa casa de longa permanência, tantos idosos solitários, abandonados. Vai lá bater um papo com um velhinho. Vai jogar uma bola com uma criança que não tem oportunidade. Você não precisa de dinheiro para tudo isso. É claro que a caridade material ela é necessária, sobretudo nos dias de hoje. As pessoas precisam comer, precisam vestir, tem muita gente desabrigada. A gente sabe disso. Ah, então eu vou lá, eu vou fazer um cachecolzinho de tricô e vou oferecer para uma pessoa que está em situação de rua. Isso, gente, é o trabalho do bom samaritano. Isso é o trabalho do trabalhador divino. Nós somos obras incompletas. Deus não completou a gente. Ele não fez a gente perfeito. Ele nos deu ferramentas. A inteligência, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Se a gente usar bem essas ferramentas, nós vamos conquistar o nosso progresso espiritual. E quando a gente conquista o nosso progresso espiritual, a gente leva quem está perto de nós. Porque a nossa luz se espalha. E a gente não vai cobrir a candeia. A gente vai expandir. E isso é a postura de um trabalhador divino. É a postura de alguém que se preocupa, que se ocupa de fazer deste um mundo melhor. Então, eu não preciso ser um super-herói para trabalhar na seara do Cristo. Eu não preciso ser o super-homem. É lógico que nós temos missionários, né? A gente fala de um Francisco de Assis, de um Francisco Xavier, de uma irmã Dulce, espíritos evoluidíssimos que aqui estiveram e mudaram a história da humanidade. Eu estou falando de tarefas diárias, que nós somos tarefeiros, não missionários. Ainda não temos competência para esse título, mas podemos realizar grandes feitos se nós nos ocuparmos de olhar para o próximo, se nós nos ocuparmos das tarefas que Deus coloca à nossa disposição todos os dias. É não ignorar. Sabe aquela história de tirar a catarata? Nós temos uma catarata, às vezes, né? A gente não enxerga direito. Então, vamos começar a tirar essa catarata. E vamos começar a perceber a nossa responsabilidade na conquista deste mundo melhor, na conquista
dessa fraternidade, desta evolução espiritual. Porque Deus não abre mão disso, viu, minha gente? Ele não negocia. Ele quer que todos nós sejamos perfeitos. Ele quer que nós conquistemos a nossa evolução. Como eu disse, ele deu ferramentas. Ele não negocia o objetivo. Então, vamos fazer a coisa sem sofrimento, sem dor. Vamos buscar o que temos dentro de nós, e nós temos a nossa essência divina, e colocar essa essência divina para fora. E vamos fazer a nossa parte na construção da obra divina. Somos todos trabalhadores divinos. Somos todos caminhantes dessa mesma estrada. Alguns estão no quilômetro 10, o outro está no quilômetro 25, o outro está no quilômetro 18, o outro está na ponta da estrada, criando coragem para começar a caminhar. O outro já venceu a estrada, está indo para outra. Não importa. O que importa é que nós estamos todos juntos na seara do Mestre. Façamos a nossa parte. Muito agradecida pela atenção, e que o amigo Jesus abençoe cada um de nós aqui presentes e as respectivas famílias aqui representadas. E assim, dessa maneira, vamos já nos ligando a Jesus, elevando o nosso pensamento ao Mestre amigo, nos ligando aos mentores da Casa de Paz e Amor, na Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, na Capela do Amor de Bezerra de Menezes, assim como o Hospital Alvorada na espiritualidade. Essas três instituições na espiritualidade, com suas equipes de religiosos, de médicos, de educadores, que se congregam na noite de hoje aqui no nosso salão, justamente para atender às nossas necessidades espirituais, físicas, psíquicas e emocionais. E vamos mentalizando Jesus e deixando com que essa luz que vem do Cristo possa envolver a cada um de nós na noite de hoje. E é desta forma que os médiuns passistas já vão se colocando naquela postura de captação das energias benfazejas. Energias essas que foram trabalhadas no Hospital Alvorada, nos seus anexos do laboratório e da mata, aonde ali retiraram-se as substâncias químicas, bioquímicas, fitoterápicas, necessárias a cada um de nós na noite de hoje. Então, com o pensamento elevado, de luz, paz e amor em Jesus.